dia, pessoal, meus amigos, minhas amigas, de todo mundo, no programa Débora Histórica. Nesse programa de hoje, eu vou falar sobre a fome no mundo e no Brasil, numa entrevista com a Selma Prado, uma pessoa maravilhosa que na primeira audição ela vai se apresentar, tá? Essa entrevista ela foi gravada na quinta-feira agora, então ela é bem atualizada, tá? Olá, meu nome é Débora, eu tenho um programa chamado Débora Histórica. Vocês também vão poder assistir este filme no YouTube, chamado também Débora Histórica. Hoje é dia 14 de dezembro de 2017. Eu estou aqui com uma pessoa maravilhosa que sabe muito de todas as coisas, que é a Selma Prado. Eu falei Pado, né? Desculpem, é a Selma Prado. E eu vou pedir primeiro para que ela autorize que eu publique no YouTube, no meu canal do YouTube e na Rádio Cidadã FM. Então, por favor, Selma, eu preciso que você me autorize a publicação. Autorizada. E que você se apresente agora para as pessoas. Tá, Jana. Bom, gente, primeiro, boa tarde a todos. Meu nome é Selma Prado. Eu sou professora de Geografia, Geopolítica, Geografia Internacional, Geografia do Brasil, Geografia Econômica. Trabalhei durante 35 anos na rede privada de ensino, inclusive escrevendo materiais para pré-vestibular, e atualmente eu trabalho como assessora especial legislativa na Câmara dos Vereadores de São Paulo, em uma área bem interessante, que é a área de projetos, né, colaborando com os vereadores, principalmente na elaboração de projetos ou mesmo de emendas parlamentares. Eu nasci em São Paulo em 1958. Eu venho de uma família totalmente paulistana. Meu pai era de Piracicaba, minha mãe de Campinas, né? Minhas avós também, Piracicaba e Campinas, minhas avós do século XIX, nasceram no Brasil no século XIX, portanto, as duas foram forreadas, vieram para São Paulo, especialmente minha avó materna, trouxeram seus filhos para cá e foram morar na área central de São Paulo. Portanto, a minha família teve acesso à educação, à infraestrutura, teve acesso a uma série de coisas que, infelizmente, outras famílias negras que se instalaram principalmente na periferia da cidade não tiveram. E graças a esse acesso, todos os membros da minha família puderam estudar, graças a Deus. Nós temos pessoas na minha família de todas as áreas de conhecimento possível e imaginável. E usamos isso, né, obviamente, não só na formação dos membros mais jovens da família, mas também procuramos colaborar ao máximo com a nossa sociedade. E é isso que eu pretendo fazer de agora em diante, principalmente na Câmara dos Vereadores de São Paulo, depois de 35 anos dando aula. Que ótimo, Selma. Eu conheci a Selma através do GLAP, do qual eu sou Relações e Comunicações Externas, e eu fui percebendo que a Selma, não só percebendo, mas me disseram, né, que a Selma era ótima, é uma fofoca ótima, maravilhosa. Não, a Selma isso, aquilo, aquele outro, porque a Selma precisa estar com a gente, ela é uma pessoa que sabe muito. E aí eu fiquei sondando, fucei no Face da Selma, ela nem sabia até agora. Olha, aí, espiã. Aí eu fui falando com ela foi me mostrando os outros projetos que ela tem, né? E assim, é uma pessoa de uma sabedoria muito boa. Então, o que eu quero passar para vocês é o que ela sabe, porque é extremamente importante nós sabermos a verdade, porque o que a mídia coloca por aí, nem tudo é verdade, ou é meia verdade, ou é a mentira total, né? E a mídia, ela é manipulada pelo dinheiro, né? Pelo capital. Então, isso, exatamente.
Então, o que nós queremos colocar aqui, eu espero que a gente não sofra um acidente, uma explosão por aí, né? De repente, alguma empresa, assim, algum poderoso... Começa a ficar meio nervoso, né? Começa tirar essas duas do ar. Tirando as duas do ar, né? Mas pode deixar que eu assisto filme de espionagem e esses negócios vão tudo para um lugar onde que se nós morrermos, sofrermos um acidente, as matérias vão continuar. Vão continuar, legal. Então tá, olha, as minhas matérias e o meu programa, eu sempre quero muito, apesar de passar coisas até um pouco tristes aqui, eu gosto de muita alegria, que o papo seja muito à vontade, nada de muita frescura, né, na verdade. Exatamente. Então, do que nós vamos falar hoje? Nós vamos falar da fome, o maior desafio mundial e brasileiro, que a Selma vai falar sobre isso, né? Então, primeiramente, Selma, fala da fome mundial, em primeiro lugar, porque depois do mundo, né, do todo mundo também... lógico, nós estamos inseridos nele, né? Eu acho que essa questão da fome, que foi o primeiro tema que a gente decidiu conversar a respeito, ele foi consequência de tudo o que aconteceu no mês de outubro aqui em São Paulo, quando o prefeito João Dória apresentou aquele alimento, aquelas bolinhas, né, para distribuição para a população carente na área central de São Paulo. E aquilo foi um verdadeiro pampeiro. Não, porque ele vai dar ração, vai dar resto de comida, vai dar isso, aquilo outro. E houve, da minha parte, realmente eu percebi, lendo tudo que eu li, que havia mas era muita desinformação. E a desinformação ali ocorreu em todos os níveis. Eu percebi que o prefeito não estava preparado, venderam para ele um determinado projeto que ele estudou pouco. Os defensores do projeto não estavam preparados. E eu acredito que nem a igreja que estava ao lado dele nesse momento também não estava preparada por aquela reação negativa que houve, né? E a partir daí, então, conversando aqui, nós duas resolvemos, né, eu e a Débora, nós resolvemos conversar um pouquinho sobre isso. Botar a boca no trombone. Não é botar a boca no trombone, mas esclarecer que já houve projetos, né, não chamado farinata, mas chamado multimistura, e que revolucionaram e fizeram com que o Brasil saísse, inclusive do mapa, né, da fome mundial e também do mapa da mortalidade infantil mundial, graças ao uso de uma multimistura que é feita com elementos assim bem simples e alguns que são exatamente descartados hoje em dia. Mas existem vários estudos na área de nutrição que mostram que o aproveitamento de casca de banana, casca de ovo e uma série de outros produtos que nós jogamos fora, eles são ricos em nutrientes e que quando compõem uma multimistura, eles podem sim resolver o problema da fome, não só no Brasil. Eu não diria resolver, porque eu não acredito que vai haver uma solução definitiva para a fome no mundo, mas pelo menos amenizar em alguns pontos onde a fome é muito crítica. Né? Por quê? Porque a fome hoje atinge aproximadamente 1 bilhão de pessoas no mundo. Né? Nosso planeta hoje tem 7,6 bilhões de habitantes. Desses 7,6 bilhões de habitantes, pelo menos 1 bilhão vive com menos de $1 por dia. Certo? Aqui no Brasil, por exemplo, nós temos já uma parcela da população que ganha R$140 por mês. Como que essa pessoa vai comprar comida? Então, essa questão da fome que atinge aproximadamente 1 bilhão de habitantes no planeta é uma questão extremamente crítica e envolve, principalmente nos países africanos, a morte de inúmeras pessoas diariamente. Não se fala muito disso, mas, por exemplo, a ONU, ela tem esses detalhes e ela relata, né, que o número de crianças que vão morrer em consequência da fome na África no decorrer do ano, desse ano, de 2017, 2018, e são inúmeras as causas.
Mas a questão da fome que é interessante a gente perceber, nós vamos tratar da fome hoje. Não, gente, a questão da fome, ela já é tratada há séculos e séculos ali. Inclusive, ela já foi a causa de uma enorme quantidade de guerras, uma enorme quantidade de combates no mundo, né? Existia um teórico alemão chamado Ratzel, que é o pai da geopolítica, e o Ratzel, por exemplo, ele falava do espaço, né, vital. O que era o espaço vital? Nós estávamos vivendo na Europa, no século XIX, não havia tecnologia de produção agrícola e a população estava crescendo. Então, o que você argumentava dentro dessas teorias da geopolítica? Que você precisava conquistar o terreno do outro para você poder expandir, inclusive, a sua agricultura, expandir a sua área ocupada, e esse espaço seria vital para a sobrevivência do seu povo. Então, o resultado, a partir daí, começa a se estabelecer toda uma série de teorias geopolíticas, mas que, se você passar a peneira, você vai descobrir que tem uma causa. Eu preciso de terra. E por que eu preciso de terra? Eu preciso de terra para plantar e poder alimentar o meu povo. Isso daí nós estamos falando de século XIX, tá? Quando eu entro no século XX, por exemplo, graças aos avanços da medicina, a população mundial, após a Segunda Guerra Mundial, ela começa a crescer de maneira quase que assustadora. Nós temos uma explosão demográfica, especialmente após a Segunda Guerra Mundial, em decorrência da descoberta da penicilina, né? Então, se morria muito, né? Você pega, por exemplo, as famílias no início do século XIX, mesmo aqui no Brasil, era comum ter 10 filhos, ter 12 filhos. E não era só pobre que tinha esse mundaréu de filho, não. Pobre tinha 10, 12, 16, mas rico também tinha 10, 12, 16. As famílias eram enormes. E por que acontecia isso, né? Não tinha televisão. Não, televisão de menos dessa situação. Na realidade, o que acontecia é que as famílias se preveniam. Como elas se preveniam? Eu punha 10 filhos, porque eu sabia que as mais diversas doenças que não tinham cura iam matar pelo menos metade, né? Então eu punha 10 para ficar com 5. Era mais ou menos isso, a jogada, né? Então minha mãe teve 12 filhos, mas 3 morreram. Isso daí era muito comum no início do século XIX. Essa situação começa a mudar a partir do momento que nós temos um avanço na medicina muito grande, e isso vai acontecer logo após a Segunda Guerra Mundial. Poxa, só eu vou passar ali. Então vamos lá. Tá bom. Então, como eu estava dizendo, a partir da década de 50, com o avanço da medicina, a mortalidade infantil começa a cair. Aliás, a mortalidade geral começa a cair. As famílias começam a diminuir de tamanho, a urbanização começa a aumentar. Aí nós temos um problema. O homem está saindo do campo e vindo para a cidade. A partir do momento que essa urbanização, que já, na Europa começou já no final do século XVIII com a Revolução Industrial, e aqui no Brasil ela vai começar no início do século XX, com a crise do café em 1929, a população começa a sair do campo para a cidade, até porque São Paulo, por exemplo, começa a se industrializar. Então, há essa migração do campo para a cidade. Nós temos um novo problema. Qual é o problema? Antes o homem plantava, aspas, mais ou menos, em tese, aquilo que ele comia. E na cidade ele vai plantar onde? Certo? Bom, mas o cara plantava lá no campo, mas tinha enchente, tinha seca, e ele acabava passando fome. Sim, isso acontecia. Fato. É óbvio, não fato. Porém, quando ele chega na cidade, a situação é mais crítica ainda, porque ele não tem onde plantar, ele não tem onde garantir a sobrevivência dele, a subsistência dele. Portanto, a subsistência dele só será garantida através de uma condição. Ele tem que trabalhar e ele tem que ter dinheiro. Se ele não tiver dinheiro, ele simplesmente não come. E aí você vai ter um movimento em que a fome está saindo do meio rural e está chegando no meio urbano. Quando a fome chega no meio urbano, várias teorias começam a ser elaboradas, são teorias demográficas. Uma delas é a teoria de Malthus. O que Malthus dizia? A população mundial tem que parar de crescer. Ela tem que parar de crescer. Por quê?
Porque os alimentos, eles crescem em progressão aritmética. E a população mundial está crescendo em progressão geométrica. Essa é a primeira grande teoria. O que ele está dizendo com isso? Ele está dizendo que a população cresce muito mais e muito mais rápido do que o alimento. No tempo que eu plantei um pé de alface, que eu demoro praticamente 3 a 6 meses até para colher um pé de alface muito grande, acho que dá mais ou menos uns 3 meses aí para você colher um pé de alface grande. Quantas crianças nasceram nesses 3 meses? Milhares. Esse pé de alface vai alimentar essas crianças que vão nascer? Não. Então, o que ele dizia? Que era necessário conter o crescimento populacional de qualquer maneira para evitar que a fome atingisse todos e a humanidade acabasse caindo numa verdadeira catástrofe. O que essa teoria não avaliava é que se houve uma revolução industrial e a indústria começou a produzir de maneira muito mais acelerada, a partir da década de 20 houve uma revolução agrícola. Quando o homem começa a sair do campo para a cidade, o campo precisa produzir de qualquer maneira, porque agora o campo tem 2 funções, ele vai se abastecer e vai abastecer a cidade. Então, quer dizer que o campo fica ali com as 2 obrigações. Ele tem que se manter e ele vai ter que manter o cara na cidade também. Como que ele vai fazer isso? Através da mecanização. Então, nós começamos todo um processo que vai entrar o trator, vai entrar a colhedeira, vai entrar sistemas de irrigação. Isso começa nos Estados Unidos, depois se propaga pela Europa. Toda essa mecanização vai colaborar para uma coisa que até então ninguém se preocupava. A produtividade agrícola, que é muito diferente de produção. Produção volume, que eu produzi uma área enorme, etc. e tal, eu preciso de uma grande área para ter uma grande produção. Produtividade é outra coisa. Produtividade, ela funciona mais ou menos assim. Nesse quadrado, aqui, um quadrado pequenininho, esse ano eu consegui colher 10 espigas de milho. Tá? O ano que vem eu vou usar uma semente selecionada. Vou usar um sistema de irrigação melhor. Vou usar um sistema de adubação melhor. E nesse pedaço de terra, eu vou conseguir obter 20 espigas de milho. Nesse caso, eu não tive aumento de produção, eu tive aumento de produtividade, que é o grande desafio atual do campo. Não é aumentar a área cultivada, até porque Estados Unidos não tem mais para onde expandir a área agrícola. Europa não tem mais para onde expandir a área agrícola. Um dos poucos países que ainda tem terra disponível para expansão agrícola no mundo é o Brasil. É o Brasil, porque nós temos ainda uma densidade demográfica muito baixa. Nós temos 28 habitantes por quilômetros quadrados, isso não é nada. E já estamos indo para quase 90% de população urbana, o que significa que nós temos muita terra ainda disponível, nós temos água, nós temos um clima favorável, coisa que não acontece, por exemplo, e não temos ainda uma guerra civil, um conflito que possa causar danos ao abastecimento. Isso significa que o Brasil, ele ainda tem uma situação extremamente favorável no que diz respeito à produção agrícola e o abastecimento populacional. Certo? Até porque o campo de hoje, o campo brasileiro de hoje, é um campo muito moderno, um campo mecanizado. Nós temos um contraste muito grande, né? Nós temos pequenas propriedades que estão cultivando como se estivesse no século XVI. Coisas do Brasil. E temos outras propriedades que estão cultivando como se estivesse no século XXIII, usando GPS, usando radar, usando sistema de bombardeamento de nuvem, tudo que você possa usar. Drone. Tudo, drone, contando gado, entendeu? Com GPS, né? Usando aqueles brincos, né? Então, tudo aquilo computadorizado, você tem toda essa tecnologia e do outro lado você tem um coitadinho ali com a enxada ainda na mão, etc. e tal. Mas, de qualquer maneira, essa revolução agrícola que acontece lá no início do século XX, ela vai pegar essa teoria de Malthus e vai... Lá você está falando bobagem, entendeu?
Porque hoje o problema não vai ser mais a produção, o volume de produção. E o problema no campo moderno, especialmente fora do Brasil, da produtividade, que é a elevação mesmo, ocupando a mesma área, ele também já vem sendo resolvido. E hoje, se eu for analisar todo o volume de alimentos que tem no mundo e a população mundial, hoje o campo mundial, tá? Não estou falando só o brasileiro, ele tem condições de garantir as 2.200 calorias para todos os seres vivos do nosso planeta. Acabou. Não tem como passar fome no planeta Terra nesse momento. Eu vou falar nesse momento, porque agora eu estou trabalhando com dados de 2016. Não tem como. E aí você vai olhar na minha rua e falar, mas tem gente em pé de osso. Tem gente em pé de osso. Aqui no Brasil nós temos hoje, isso são dados do governo federal de janeiro, deixa eu dar até com o nome dele aqui, Silvino Reck, assessor da Secretaria-Geral da Presidência da República, tá? Que ele teve numa audiência pública realizada pela Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa em 2017, portanto foi agora essa audiência pública, e ele dá 2 dados muito preocupantes. Primeiro, o Brasil conta hoje com 20 milhões de pessoas vivendo abaixo da linha internacional de pobreza. Isso significa que existe hoje 20 milhões de pessoas ganhando menos de $1 por dia. Existem 20 milhões de brasileiros hoje ganhando menos de R$140 por mês. Por mês. Eu não estou falando por dia, eu estou falando por mês. Certo? Outro dado interessante, deixa eu só terminar. Outro dado interessante que ele dá é que existe hoje no Brasil 7 milhões de pessoas passando fome extrema. E isso eu não estou falando de 7 milhões no sertão, porque nem tem isso lá. Eu estou falando que existe gente hoje que não consegue, às vezes, comer uma vez por dia aqui, na periferia de São Paulo, nos morros do Rio de Janeiro, nos alagados do Recife, certo? Nos alagados do Recife, ou seja, nas franjas das cidades do Brasil hoje, existe 7 milhões de pessoas passando fome. Vamos continuar. Então, pessoal, espero que vocês estejam gostando da entrevista. É claro que primeiro ela falou dela, porque vocês precisam saber, nós precisamos saber quem está falando, da importância da pessoa, do conhecimento da pessoa. Então, eu repito que a Selma, ela trabalha com isso, é uma pessoa extremamente esclarecida. Vai ter muito mais assuntos para ela falar depois, e nós vamos realmente prosseguir com diversos assuntos, tá? Então, daqui a pouco nós vamos continuar com a outra parte, a segunda parte dessa entrevista, porque o restante vai estar no YouTube, né? E depois eu vou compartilhar nos meus faces, tá? E quero aproveitar aqui e mandar um abraço para o Wilson Pedroso. Ele é um dos assessores do prefeito Dória, que ficou de ouvir esse programa, inclusive pela importância da questão desse alimento, né? E da fome mundial e na fome do Brasil, porque o prefeito ele colocou essa ração humana, que ficou assim um nome meio estranho, né? As pessoas estranharam, até eu vou falar depois sobre isso, que ficou uma coisa assim, ração, as pessoas pensam ração de animal, né? Mas é o que eu falo, astronauta come ração, a ração significa uma porção, né? Tá? Então, o que nós vamos fazer agora? Vamos dar uma pausa nisso e vamos tocar uma música do Vicente Frassino, chamada Ô Mãe. Essa música ela foi composta em 2010,
né? Ele da bateria, como sempre, que ele é baterista, né? O Alexandre da banda Mix na guitarra, baixo e no vocal também, tá? Então, divirtam-se, depois vocês comentam se vocês gostaram ou não dessa música. Ô mãe, vem ver a minha banda na televisão. Ô mãe, vem ver a minha banda na televisão. Não sou exatamente o que você queria que fosse quando eu crescesse, não. Não sou exatamente o que você queria que fosse quando eu crescesse, não. Não sou exatamente o que você queria que fosse quando eu crescesse, não. Não me julgue por dizer isso, nem critique por pensar assim. É difícil dizer a verdade, escondendo a realidade. Ô mãe, vem ver a minha banda na televisão. Ô mãe, vem ver a minha banda na televisão. Ninguém nasce sonhando ser médico, engenheiro, professor ou advogado, não. Ninguém nasce sonhando ser médico, engenheiro, professor ou advogado, não. Eu disse que ninguém nasce sonhando ser médico, engenheiro, professor ou advogado, não. Não me julgue por dizer isso, nem que eu diga por pensar assim. É difícil dizer a verdade, escondendo a realidade. Ô mãe, vem ver a minha banda na televisão. Eu seria, teria, queria, veria, vivi, morri há muito tempo, mãe. Não me julgue por dizer isso, nem critique por pensar assim. É difícil dizer a verdade, escondendo a realidade. Não me julgue por dizer isso, nem critique por pensar assim. É difícil dizer a verdade, escondendo a realidade. Ô mãe! Caramba! Novo eu aqui, espero que vocês tenham gostado. Eu vou tocar mais uma musiquinha para descontrair e depois nós vamos continuar com a matéria, tá? Essa música que nós vamos tocar também, ela chama-se Te Amo Demais. Não, desculpa, é Te Amo Muito, também de composição do Vicente Frassino, da banda Rock Frajola. Foi composta no ano de 2000, gravada no estúdio com a banda Tangram, que inclusive no programa passado nós tocamos uma música do Tangram, né? Com Sônia no violão, Rodrigo no baixo, Vicente e Adriana nos vocais. Então, divirtam-se com a música. Daqui a pouco voltamos. Parou e não percebi. Quando me dei conta sem jeito,
olhos eu me perdi. Sua alma irradiava magia, seu jeito tão meio de ser. Eu não quero esse amor impossível, mas sem ele é impossível viver. Não quero sofrer, nem quero chorar. Tanto prazer, de novo vamos gozar. Eu te amo muito e vou dizer agora que a sua ausência me entristece tanto. Vou ficar sonhando até pouco antes que a lua se vá. Eu te amo muito e vou dizer agora que penso em você a todo instante. Vamos nos amar enquanto distante aquela estrela brilhar. Quando o sonho se realiza sem qualquer explicação, paixão, amor, ciúmes e saudade são coisas que são como são. Tanto, vou ficar sonhando até pouco antes que a lua se vá. Eu te amo muito e vou dizer agora que penso em você a todo instante. Vamos nos amar enquanto distante aquela estrela brilhar. Voltamos no programa Débora Histórica. Espero que vocês tenham gostado da música. Gente, manda para mim se vocês gostaram das músicas ou não. É importante isso. Nós estamos relançando essas músicas, tá? E, quem que está ouvindo? Já me disseram aqui, muito bacana essa música. Gostei, que legal, que ótimo. Vamos dar um feedback aqui para mim? Eu sorteio Júlio César, Deise Seara, a Fran, minha amiga, o Bácel, meu fofo, meu amigo de 10 anos, que a gente se ama, a Nathalie e o Wilson Pedroso, que espero estar ouvindo aqui, né, também. Ele não deu um alô, mas ele disse para mim por e-mail que ouvir, que é um dos assessores do prefeito Dória. Então vamos continuar agora com a matéria da Selma Prado, tá bom? Muito interessante, gente. Vamos lá. Música do Iane, Deliverance, lindíssima, maravilhosa, amo de paixão. É o tema de abertura do meu programa.
Então vamos lá. Tá bom. Então, como eu estava dizendo, a partir da década de 50, com o avanço da medicina, a mortalidade infantil começa a cair. Aliás, a mortalidade geral começa a cair. As famílias começam a diminuir de tamanho, a urbanização começa a aumentar. Aí nós temos um problema. O homem está saindo do campo e vindo para a cidade. A partir do momento que essa urbanização, que já, na Europa começou já no final do século XVIII com a Revolução Industrial, e aqui no Brasil ela vai começar no início do século XX, com a crise do café em 1929, a população começa a sair do campo para a cidade, até porque São Paulo, por exemplo, começa a se industrializar, então há essa migração do campo para a cidade, nós temos um novo problema. Qual é o problema? Antes o homem plantava, aspas, mais ou menos, em tese, aquilo que ele comia. E na cidade ele vai plantar onde? Certo? Bom, mas o cara plantava lá no campo, mas tinha enchente, tinha seca, e ele acabava passando fome. Sim, isso acontecia. Fato. É óbvio, não fato. Porém, quando ele chega na cidade, a situação é mais crítica ainda. Porque ele não tem onde plantar. Ele não tem onde garantir a sobrevivência dele, a subsistência dele. Portanto, a subsistência dele só será garantida através de uma condição. Ele tem que trabalhar e ele tem que ter dinheiro. Se ele não tiver dinheiro, ele simplesmente não come. E aí você vai ter um movimento em que a fome está saindo do meio rural e está chegando no meio urbano. Quando a fome chega no meio urbano, várias teorias começam a ser elaboradas, são teorias demográficas. Uma delas é a teoria de Malthus. O que Malthus dizia? A população mundial tem que parar de crescer. Ela tem que parar de crescer. Por quê? Porque os alimentos, eles crescem em progressão aritmética. E a população mundial está crescendo em progressão geométrica. Essa é a primeira grande teoria. O que ele está dizendo com isso? Ele está dizendo que a população cresce muito mais e muito mais rápido do que um alimento. No tempo que eu plantei um pé de alface, que eu demoro praticamente 3 a 6 meses até para colher um pé de alface muito grande, acho que dá mais ou menos uns 3 meses aí para você colher um pé de alface grande. Quantas crianças nasceram nesses 3 meses? Milhares. Esse pé de alface vai alimentar essas crianças que vão nascer? Não. Então, o que ele dizia? Que era necessário conter o crescimento populacional de qualquer maneira para evitar que a fome atingisse todos e a humanidade acabasse caindo numa verdadeira catástrofe. O que essa teoria não avaliava é que se houve uma revolução industrial e a indústria começou a produzir de maneira muito mais acelerada, a partir da década de 20 houve uma revolução agrícola. Quando o homem começa a sair do campo para a cidade, o campo precisa produzir de qualquer maneira, porque agora o campo tem 2 funções, ele vai se abastecer e vai abastecer a cidade. Então, quer dizer que o campo fica ali com as 2 obrigações. Ele tem que se manter e ele vai ter que manter o cara na cidade também. Como que ele vai fazer isso? Através da mecanização. Então, nós começamos todo um processo que vai entrar o trator, vai entrar a colhedeira, vai entrar sistemas de irrigação. Isso começa nos Estados Unidos, depois se propaga pela Europa. Toda essa mecanização vai colaborar para uma coisa que até então ninguém se preocupava. A produtividade agrícola, que é muito diferente de produção. Produção volume que eu produzi. Uma área enorme, etc. e tal, eu preciso de uma grande área para ter uma grande produção. Produtividade é outra coisa. Produtividade, ela funciona mais ou menos assim. Nesse quadrado, aqui, um quadrado pequenininho, esse ano eu consegui colher 10 espigas de milho. Tá? O ano que vem eu vou usar uma semente selecionada. Vou usar um sistema de irrigação melhor. Vou usar um sistema de adubação melhor. E nesse pedaço de terra, eu vou conseguir obter 20 espigas de milho. Nesse caso, eu não tive aumento de produção, eu tive aumento de produtividade, que é o grande desafio atual do campo. Não é aumentar a área cultivada, até porque Estados Unidos não tem mais para onde expandir a área agrícola.
Europa não tem mais para onde expandir a área agrícola. Um dos poucos países que ainda tem terra disponível para expansão agrícola no mundo é o Brasil. É o Brasil, porque nós temos ainda uma densidade demográfica muito baixa. Nós temos 28 habitantes por quilômetro quadrado, isso não é nada. E já estamos indo para quase 90% de população urbana, o que significa que nós temos muita terra ainda disponível, nós temos água, nós temos um clima favorável, coisa que não acontece, por exemplo, e não temos ainda uma guerra civil, um conflito que possa causar danos ao abastecimento. Isso significa que o Brasil, ele ainda tem uma situação extremamente favorável no que diz respeito à produção agrícola e o abastecimento populacional. Certo? Até porque o campo de hoje, o campo brasileiro de hoje, é um campo muito moderno, um campo mecanizado. Nós temos um contraste muito grande, né? Nós temos pequenas propriedades que estão cultivando como se estivesse no século XVI. Coisas do Brasil. E temos outras propriedades que estão cultivando como se estivesse no século XXIII, usando GPS, usando radar, usando sistema de bombardeamento de nuvem, tudo que você possa usar. Drone. Tudo, drone, contando gado, entendeu? Com GPS, né? Usando aqueles brincos, né? Então, tudo aquilo computadorizado, você tem toda essa tecnologia e do outro lado você tem um coitadinho ali com a enxada ainda na mão, etc. e tal. Mas, de qualquer maneira, essa revolução agrícola que acontece lá no início do século XX, ela vai pegar essa teoria de Malthus e vai falar, você está falando bobagem, entendeu? Porque hoje o problema não vai ser mais a produção, o volume de produção. E o problema no campo moderno, especialmente fora do Brasil, da produtividade, que é a elevação mesmo, ocupando a mesma área, ele também já vem sendo resolvido. E hoje, se eu for analisar todo o volume de alimentos que tem no mundo e a população mundial, hoje o campo mundial, tá? Não estou falando só o brasileiro, ele tem condições de garantir as 2.200 calorias para todos os seres vivos do nosso planeta. Acabou. Não tem como passar fome no planeta Terra nesse momento. Eu estou falando desse momento, porque agora eu estou trabalhando com dados de 2016. Não tem como. E aí você vai olhar na minha casa, tá, mas tem gente em pé de osso. Tem gente em pé de osso. Aqui no Brasil nós temos hoje, isso são dados do governo federal de janeiro, deixa eu dar até com o nome dele aqui, Silvino Reck, assessor da Secretaria-Geral da Presidência da República, tá? Que ele teve numa audiência pública realizada pela Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa em 2017, portanto foi agora essa audiência pública, e ele dá dois dados muito preocupantes. Primeiro, o Brasil conta hoje com 20 milhões de pessoas vivendo abaixo da linha internacional de pobreza. Isso significa que existe hoje 20 milhões de pessoas ganhando menos de $1 por dia. Existem 20 milhões de brasileiros hoje ganhando menos de R$140 por mês. Por mês. Eu não estou falando por dia, eu estou falando por mês. Certo? Outro dado interessante, deixa eu só terminar. Outro dado interessante que ele dá é que existe hoje no Brasil 7 milhões de pessoas passando fome extrema. E isso eu não estou falando de 7 milhões no sertão, porque nem tem isso lá. Eu estou falando que existe gente hoje que não consegue, às vezes, comer uma vez por dia aqui na periferia de São Paulo, nos morros do Rio de Janeiro, nos alagados do Recife, certo? Nos alagados do Recife,
ou seja, nas franjas das cidades do Brasil hoje, existe certamente pessoas passando fome. Vamos continuar. Bom, pessoal, nós vamos continuar com essa matéria na próxima semana, no próximo sábado. Vamos continuar aqui um pouquinho mais com a nossa programação. Eu vou só reforçar um agradecimento que eu tenho aqui também, que está colaborando com a Sociedade Amigos da Vila Sônia, que é o Jornal Total News da Vila Sônia também, tá? Vamos lá, então, quem tá ouvindo também é o Marcelo Tchelão, meu amigo do coração, que esteve em casa ontem, né? Vamos lá. Não acredito. Eu recebi aqui um recado. É a primeira vez que eu ouço o meu nome na rádio. Adivinha quem ganhou o Menino Jesus? Deise Seara. Deise, você liga então para a Ana Bonucci, 989586219. 989586219. Qualquer dúvida, Deise, minha amiga, já sabe onde me encontrar, né? Qualquer coisa você me liga. Tô aqui, ó. Ela falou assim: como faz participar do sorteio? Você é ouvinte, eu já anotei aqui, né? Ela falou assim: mentira, cara, que eu ganhei, ó. Tá super feliz com isso, né? Então vamos lá, nós vamos terminar aqui o programa com outros agradecimentos, né? Com os outros. Vamos lá, deixa eu agradecer também a Selma, mais uma vez, Selma, muito obrigada. Nós vamos marcar uma outra entrevista para dar continuidade, do qual ela vai falar dessa mistura que acabou não só com a fome, mas com a desnutrição de muita gente. Nós vamos dar números, tá? Números, né? E no mundo todo, isso daí não existiu só no Brasil, não foi o prefeito Dória que inventou, isso existe há muitos anos, como foi falado. Tá? Então prestem bem atenção, vocês vão ter a oportunidade de ouvir mais uma vez no YouTube e nos meus faces, né? Que é o meu face particular, que é Débora, no face do GLAP. GLAP, eu agradeço também o apoio que vocês me dão, né? E foi o que eu falei, eu apoio vocês e vocês me apoiam. Então eu estou encerrando aqui com um desejo de um bom sábado para vocês, divirtam-se, um bom domingo, né? Ou seja, um bom final de semana e uma boa semana para vocês. E vamos encerrar isso com o restante dessa música maravilhosa do Iane, Deliverance, que eu adotei para o meu programa. Então, um beijo a todos, muito obrigada, gente, até a semana que vem.